Há momentos em que nada precisa ser forçado, porque algo muito mais inteligente já está trabalhando em silêncio dentro de você. Talvez você tenha chegado até este vídeo sem perceber exatamente o motivo, mas existe uma razão profunda para isso. Quando certos conteúdos aparecem no momento certo, não é coincidência, é alinhamento. Seu subconsciente reconhece o que sua mente consciente ainda está tentando entender. Agora, enquanto você ouve estas palavras, algo começa a se reorganizar de forma suave, natural e poderosa. Seu subconsciente inicia um ajuste silencioso para novos caminhos financeiros, novas possibilidades e uma relação mais leve, próspera e confiante com o dinheiro. Existe um ponto exato em que a mente para de lutar e começa a permitir. É nesse ponto que a transformação acontece. Você não precisa se esforçar agora, não precisa analisar, nem tentar controlar o processo. Basta ouvir, basta permitir. Cada palavra que entra encontra espaço dentro de você e ativa uma inteligência interna que sempre soube como prosperar, mas que por muito tempo ficou abafada por crenças, medos e padrões antigos. Neste momento, esses padrões começam a perder força. Talvez por muito tempo você tenha aprendido que dinheiro vem com peso, esforço excessivo ou sacrifício constante. Talvez tenha absorvido ideias de escassez, medo de perder ou dificuldade em receber. Mas o subconsciente não julga, ele apenas repete o que foi programado. E agora essa programação começa a ser suavemente atualizada, como se um novo software fosse instalado, mais alinhado com abundância, fluidez e merecimento. Enquanto você escuta, imagine que sua mente se abre como um portal energético, um portal que conecta você a novas linhas de possibilidade financeira. Não é fantasia, é percepção interna. A energia segue a atenção. E sua atenção agora está sendo conduzida para um campo onde oportunidades se reorganizam, decisões ficam mais claras e caminhos antes invisíveis começam a surgir. Esse portal não exige esforço, apenas receptividade. Se em algum momento você sentir vontade de curtir este vídeo, deixar um comentário ou se inscrever no canal, faça isso de forma natural, como quem sela um compromisso interno com esse novo ciclo que está se formando. Pequenos gestos reforçam grandes intenções. E sua intenção agora é clara, mesmo que ainda não esteja totalmente formulada em palavras. Permita também que a tela fique escura, que seus olhos descansem, que seu corpo relaxe. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. O subconsciente trabalha melhor quando a mente consciente desacelera. É no descanso que os ajustes mais profundos acontecem. Não há pressa, não há cobrança. Existe apenas um fluxo inteligente reorganizando sua vibração financeira. A vibração é a linguagem do subconsciente. Ele responde a sentimentos, imagens internas e frequências emocionais. Ao longo da vida, muitas vibrações foram criadas a partir de experiências difíceis, frustrações ou expectativas quebradas. Agora, você começa a emitir uma nova frequência, uma frequência mais estável, confiante e aberta ao receber. Essa mudança não acontece de uma vez só. Ela se instala como uma melodia suave que passa a tocar de fundo na sua mente. Cada respiração que você faz agora ajuda a dissolver tensões ligadas ao dinheiro. Cada palavra que você ouve
Cria espaço para uma relação mais saudável com prosperidade. O dinheiro deixa de ser visto como algo distante ou complicado e passa a ser percebido como energia em movimento, uma ferramenta que responde à clareza interna, à confiança e à permissão. Mantras silenciosos começam a se formar dentro de você, mesmo que você não os repita conscientemente. Frases internas como "eu posso receber com tranquilidade", "é seguro prosperar", "novas oportunidades me encontram naturalmente". Esses mantras não precisam ser forçados. Eles surgem como ecos suaves, alinhando sua vibração ao fluxo da abundância. A lei da atração não funciona pelo esforço, mas pela coerência interna. Quando seus pensamentos, emoções e expectativas entram em harmonia, a realidade começa a responder. E agora, enquanto você escuta, essa coerência começa a se ajustar. Não é algo dramático ou imediato, é profundo e consistente. É como ajustar a rota de um navio que, aos poucos, passa a seguir em direção a águas mais calmas e promissoras. Se houver qualquer resistência, ela não precisa ser combatida. Apenas observe. A resistência se dissolve quando não é alimentada. Seu subconsciente sabe exatamente o que fazer com cada informação que entra. Ele seleciona, organiza e integra tudo no ritmo perfeito para você. Confie nesse processo. Confiança também é uma forma de prosperidade. Você pode sentir uma sensação de alívio, como se algo estivesse sendo retirado de seus ombros. Pode sentir uma leve expansão no peito, uma tranquilidade diferente, ou simplesmente um cansaço bom que convida ao descanso. Tudo isso é sinal de que ajustes reais estão acontecendo. O descanso não é pausa da manifestação, é parte essencial dela. Neste espaço seguro, sua mente aprende que não precisa controlar tudo para prosperar. Que novos caminhos financeiros não surgem apenas do esforço, mas da clareza, da abertura e da vibração correta. E essa vibração está sendo recalibrada agora, camada por camada, pensamento por pensamento. Nada precisa ser decidido hoje. Nada precisa ser resolvido agora. Existe uma inteligência maior reorganizando suas percepções, suas escolhas futuras e sua relação com o fluxo da vida. Você está sendo conduzido para um lugar interno onde dinheiro, propósito e tranquilidade podem coexistir. Permaneça aqui, apenas ouvindo, apenas permitindo. Este é apenas o início de um processo profundo e contínuo que segue atuando mesmo enquanto você dorme, mesmo quando você não está pensando nisso. Seu subconsciente já está fazendo o que sabe fazer melhor. Agora, à medida que sua mente consciente começa a desacelerar ainda mais, o subconsciente assume com naturalidade o comando desse processo interno. É como se uma porta silenciosa se fechasse para o ruído externo e outra, muito mais profunda, se abrisse para uma reorganização real, invisível e extremamente poderosa. Nada aqui é apressado. Tudo acontece no ritmo exato em que seu sistema interno consegue integrar mudanças sem gerar resistência. Durante muito tempo, seu subconsciente aprendeu a associar dinheiro a esforço excessivo, insegurança, medo de perder ou sensação de nunca ser suficiente. Essas associações não surgiram por acaso. Elas foram construídas a partir de experiências, observações, palavras ouvidas e emoções acumuladas. Agora, essas memórias começam a ser revisitadas, não para causar dor,
mas para serem suavemente ressignificadas. O que antes era peso começa a se tornar apenas informação neutra, pronta para ser substituída por novos significados. Imagine por um instante que sua mente interna funciona como um campo energético vivo. Nesse campo, cada crença é uma vibração, cada emoção é uma frequência e cada expectativa é uma direção. Quando muitas dessas direções apontam para a escassez, o caminho parece estreito, mas quando o campo começa a se reorganizar, novas rotas se formam. Não porque você forçou, mas porque agora existe espaço interno para enxergar e receber. Enquanto você continua ouvindo, seu subconsciente começa a compreender que prosperidade não exige tensão constante. Ele aprende que segurança financeira pode coexistir com calma, que riqueza não precisa carregar culpa, que abundância não significa perda de valores, mas expansão de possibilidades. Essa compreensão não é racional, ela é sentida. E aquilo que é sentido no nível profundo se transforma em padrão. A energia que antes estava presa em preocupações começa a se mover. Energia parada gera cansaço. Energia em movimento gera oportunidades. Seu campo interno começa a emitir sinais mais claros, mais estáveis, mais alinhados com soluções, ideias e decisões financeiras inteligentes. Não decisões impulsivas, mas escolhas coerentes com quem você está se tornando. Existe um ponto específico em que o subconsciente começa a trabalhar mesmo sem palavras. Nesse ponto, imagens internas se ajustam. Você começa a se perceber lidando melhor com o dinheiro, fazendo escolhas mais conscientes, sentindo menos medo ao pensar no futuro. Mesmo que essas imagens ainda não estejam totalmente claras, elas já estão sendo ensaiadas internamente. O ensaio interno sempre precede a experiência externa. Agora, permita que sua respiração fique ainda mais solta. Cada expiração libera a tensão associada à falta. Cada inspiração reforça a sensação de que existe suporte, fluxo e continuidade. Você não está sozinho nesse processo. Existe uma inteligência maior sustentando esse realinhamento, uma espécie de campo organizador que responde quando você deixa de resistir. O subconsciente aprende por repetição emocional. Por isso, neste momento, ele começa a registrar uma nova sensação ligada ao dinheiro, uma sensação de neutralidade que aos poucos se transforma em confiança. Confiança de que sempre haverá um próximo passo possível. Confiança de que soluções surgem quando você está alinhado. Confiança de que prosperar não significa se afastar de quem você é, mas se aproximar ainda mais da sua essência. Visualize agora, mesmo que de forma sutil, como se um novo portal energético se abrisse à sua frente. Esse portal não tem pressa. Ele pulsa numa frequência estável, convidativa. Do outro lado não existe promessa exagerada. Existe clareza. Clareza para reconhecer oportunidades reais. Clareza para dizer sim ao que expande e não ao que drena. Clareza para compreender que dinheiro é resposta, não perseguição. Mantras começam a se integrar de forma silenciosa. Você não precisa repeti-los em voz alta. Eles se instalam como uma base interna. Frases como: eu estou seguro para receber, minha relação com o dinheiro está se tornando mais leve, novas possibilidades financeiras me encontram naturalmente. Esses mantras não criam ansiedade, eles criam chão. Quanto mais o corpo relaxa, mais o subconsciente entende que não há perigo.
E quando não há perigo, ele se permite mudar. A mudança verdadeira não acontece sob ameaça, ela acontece em ambiente seguro. E agora, este espaço interno é seguro. Seguro para soltar padrões antigos. Seguro para aceitar novas formas de prosperar. Seguro para permitir que a abundância faça parte da sua vida sem conflito interno. Talvez você perceba pensamentos soltos passando, memórias, imagens ou até distrações. Não há problema algum nisso. O subconsciente filtra o que é importante. Mesmo que sua mente consciente vagueie, o processo continua. Mesmo que você adormeça, o ajuste se aprofunda. O descanso é um aliado poderoso da manifestação consciente. O dinheiro começa a ser percebido como consequência de alinhamento e não como fonte de estresse. Quando isso muda internamente, decisões futuras se tornam mais intuitivas. Você passa a sentir quando algo é um bom caminho ou quando não é. Essa sensibilidade é uma forma avançada de inteligência financeira. Você não precisa saber agora como esses novos caminhos financeiros vão se materializar. O como pertence ao campo da organização maior. Seu papel é permitir. Permitir que seu subconsciente faça o que ele sabe fazer melhor quando não é interrompido pela dúvida constante. Ele conecta pontos, antecipa cenários, cria soluções criativas e reconhece oportunidades que antes passariam despercebidas. Tudo isso está acontecendo agora, enquanto você simplesmente escuta, sem esforço, sem cobrança, sem expectativa rígida, apenas presença e permissão. Essa é a base mais sólida de qualquer transformação verdadeira. Neste ponto, seu subconsciente já entrou em um estado de receptividade mais profunda, onde as mudanças deixam de ser conceituais e passam a ser estruturais. Não se trata mais apenas de compreender ideias sobre prosperidade, mas de sentir internamente que novos caminhos financeiros são possíveis, acessíveis e compatíveis com quem você é. Esse sentimento não surge de forma abrupta. Ele se constrói como uma base sólida, que começa a sustentar seus pensamentos futuros, suas decisões e até suas reações emocionais diante do dinheiro. O subconsciente não opera no tempo linear. Ele trabalha por associações, sensações e imagens internas. Enquanto você escuta agora, ele começa a criar novas associações entre segurança e abundância, entre tranquilidade e dinheiro, entre merecimento e prosperidade. Essas associações são silenciosas, mas profundamente eficazes. Elas se instalam como novos padrões automáticos que passam a influenciar sua realidade sem que você precise se esforçar. Por muito tempo, talvez o dinheiro tenha ativado no seu corpo uma resposta de tensão, um aperto no peito, um peso nos ombros, uma inquietação constante. Agora, essas respostas começam a ser suavemente desprogramadas. O corpo aprende que pensar em dinheiro não precisa gerar alerta. O sistema interno entende que prosperar pode ser seguro, e quando o corpo se sente seguro, a mente se expande. Existe uma inteligência energética que responde à sua vibração predominante. Quando essa vibração é de medo, a percepção se estreita. Quando ela é de confiança, a percepção se amplia. Neste momento, sua vibração está sendo ajustada para um ponto mais estável, mais coerente e mais favorável à manifestação de soluções financeiras reais. Não soluções mágicas, mas soluções alinhadas com clareza, discernimento e oportunidade.
Imagine agora que dentro de você existe um centro silencioso, um espaço onde decisões são tomadas antes mesmo de virarem pensamentos. Esse centro começa a ser reorganizado. Ele passa a operar a partir de uma lógica mais abundante, uma lógica que reconhece valor, que percebe trocas justas, que entende que receber é tão natural quanto oferecer. Esse equilíbrio interno é essencial para qualquer fluxo financeiro saudável. A energia do dinheiro começa a ser percebida como algo neutro e disponível. Ela deixa de carregar significados pesados e passa a ser vista como um fluxo que responde à consciência. Quando a consciência muda, o fluxo se ajusta. Essa é uma lei natural, tão precisa quanto qualquer outra lei que rege o universo. E agora, você está se alinhando a ela de forma orgânica. Enquanto sua mente relaxa, o subconsciente começa a liberar antigas imagens internas de fracasso, limitação ou repetição de dificuldades. Essas imagens perdem nitidez, perdem força, perdem emoção. No lugar delas, começam a surgir imagens mais calmas, mais abertas, mais promissoras. Mesmo que você não as veja claramente, elas estão sendo registradas no campo interno como possibilidades legítimas. O portal energético que começou a se formar nos blocos anteriores agora se estabiliza. Ele não é um evento passageiro, mas um ponto de transição. Um ponto onde você deixa de se identificar com uma história financeira limitada e começa a se alinhar com uma nova narrativa. Uma narrativa em que dinheiro não é inimigo, nem obsessão, mas aliado de uma vida mais equilibrada. Seu subconsciente aprende agora que não é necessário lutar contra a realidade para transformá-la. Ele entende que a transformação acontece quando há coerência entre pensamento, emoção e expectativa. Essa coerência começa a se instalar de forma natural. Você pode sentir isso como uma leveza, uma clareza, ou simplesmente uma sensação de que algo está se encaixando por dentro. Mantras energéticos continuam sendo integrados de forma silenciosa, não como afirmações forçadas, mas como verdades internas que começam a fazer sentido. Ideias como é seguro prosperar, existe espaço para crescer financeiramente, eu posso lidar bem com o dinheiro, passam a ressoar sem gerar conflito. Quando não há conflito interno, a manifestação flui. A vibração da abundância não é euforia, é estabilidade. E é exatamente essa estabilidade que está sendo construída agora dentro de você. Uma estabilidade que permite planejar sem ansiedade, receber sem culpa, investir energia sem medo constante do futuro. Essa base emocional é o verdadeiro alicerce de qualquer crescimento financeiro sustentável. Talvez você perceba que sua respiração está mais profunda, que seus pensamentos estão mais espaçados, que seu corpo começa a entrar em um estado próximo ao sono. Isso é ideal. Nesse estado, o subconsciente absorve com mais facilidade. Mesmo que você durma, tudo continua agindo. O processo não depende da sua vigilância. Ele depende da sua permissão. A lei da atração responde àquilo que é constante, não àquilo que é intenso por alguns minutos. Por isso, este trabalho é feito de forma gradual, profunda e contínua. O que está sendo instalado agora não é um desejo momentâneo, é uma nova frequência base. Uma frequência que passa a influenciar seus hábitos, suas escolhas e até as oportunidades que você percebe ao seu redor. O subconsciente começa a reconhecer sinais de prosperidade
que antes passariam despercebidos. Uma conversa, uma ideia, uma possibilidade, um caminho alternativo. Nada disso é forçado. Tudo surge como consequência de um campo interno mais organizado. Quando o campo muda, a experiência muda. Você não precisa saber exatamente quando ou como esses novos caminhos financeiros vão se manifestar. O importante é que agora existe espaço interno para que eles cheguem. Espaço sem medo, espaço sem sabotagem, espaço sem autolimitação inconsciente. Esse espaço é raro e poderoso. Permita-se permanecer nesse estado. Cada minuto aqui fortalece esse novo padrão. Cada palavra reforça a reorganização que já está em andamento. Você está sendo preparado internamente para lidar com melhor e com mais consciência. À medida que este processo avança, algo muito importante começa a acontecer dentro de você. O subconsciente deixa de apenas absorver novas ideias e passa a reorganizar a forma como você percebe valor, troca e merecimento. Essa reorganização não é teórica. Ela acontece no nível mais profundo da percepção, onde você sente, mesmo sem palavras, que existe uma nova relação se formando entre você e a prosperidade. Por muito tempo, talvez você tenha aprendido que crescer financeiramente exigia sacrifícios emocionais, renúncias internas ou uma constante sensação de cobrança. O subconsciente registrou isso como uma regra silenciosa. Agora, essa regra começa a ser dissolvida, não através de confronto, mas através de compreensão interna. O sistema começa a perceber que expansão financeira pode coexistir com bem-estar, tranquilidade e equilíbrio emocional. Essa mudança é sutil, mas poderosa. Ela altera a forma como você reage a oportunidades. Onde antes havia dúvida imediata, agora começa a surgir curiosidade. Onde antes havia medo de errar, agora surge abertura para aprender. Onde antes havia rigidez, agora há flexibilidade. Essas pequenas mudanças internas criam efeitos profundos ao longo do tempo. O campo energético que você está formando agora se torna mais coerente. Coerência significa que seus pensamentos sobre dinheiro, suas emoções ligadas a ele e suas expectativas futuras começam a apontar na mesma direção. Quando isso acontece, o subconsciente para de enviar sinais contraditórios. Ele deixa de alternar entre desejo e medo, entre querer e evitar. Essa unificação interna é essencial para qualquer processo de manifestação consciente. Enquanto você continua ouvindo, o subconsciente começa a revisar antigas decisões financeiras, não para julgá-las, mas para aprender com elas sem carregar culpa. A culpa é uma das vibrações que mais bloqueiam o fluxo da abundância. Quando ela é liberada, a energia volta a circular. Você aprende que cada experiência passada contribuiu para a sua maturidade e que agora você está mais preparado para lidar com escolhas futuras de forma mais consciente. Imagine que dentro de você existe um sistema de navegação interna. Esse sistema é responsável por orientar suas decisões, mesmo quando você não percebe. Agora, esse sistema está sendo recalibrado. Ele começa a priorizar caminhos mais alinhados com estabilidade, crescimento e coerência. Isso não significa ausência de desafios, mas significa presença de clareza. A vibração que sustenta esse novo estado não é euforia, é confiança silenciosa. Confiança
de que você pode lidar com o que vier. Confiança de que soluções existem, mesmo quando ainda não são visíveis. Confiança de que o fluxo financeiro responde à clareza interna mais do que à tensão externa. Essa confiança se instala como um pano de fundo emocional estável. O subconsciente também começa a compreender que receber é uma habilidade que pode ser aprendida. Muitas vezes, as pessoas sabem oferecer, trabalhar, se esforçar, mas não sabem receber sem desconforto. Agora, esse padrão começa a mudar. Receber passa a ser percebido como algo natural, equilibrado e saudável. Essa mudança é fundamental para a prosperidade. À medida que esse entendimento se aprofunda, o corpo responde com relaxamento. Os músculos soltam, a respiração se aprofunda, o ritmo interno desacelera. Esse estado fisiológico comunica ao subconsciente que não há ameaça. E quando não há ameaça, ele se permite expandir. A expansão acontece primeiro por dentro, depois por fora. Visualize agora, de forma suave, como se sua vida financeira fosse um campo em constante reorganização. Algumas áreas se tornam mais claras, outras se ajustam, algumas ideias antigas perdem força. Esse campo não está parado, ele está vivo. E agora ele responde a uma vibração mais madura, mais consciente e mais alinhada com o crescimento real. O portal energético que se abriu anteriormente começa a se integrar à sua percepção cotidiana. Ele deixa de ser algo simbólico e passa a ser um estado interno, um estado em que você se sente mais preparado para reconhecer oportunidades, mais tranquilo ao tomar decisões e menos reativo diante de imprevistos. Essa integração é sinal de que o processo está se consolidando. Mantras silenciosos continuam se fortalecendo. Eles não soam como frases repetidas, mas como certezas tranquilas. Certezas de que você pode aprender a prosperar melhor, de que sua relação com o dinheiro pode evoluir, de que novos caminhos financeiros não precisam ser forçados, eles podem ser percebidos quando a mente está clara. A lei da atração responde àquilo que você sustenta de forma consistente. E agora, você sustenta uma vibração mais coerente, não perfeita, mas real, não idealizada, mas estável. Essa vibração começa a se refletir nas pequenas escolhas diárias, em como você organiza seu tempo, sua energia, sua atenção. Essas escolhas, somadas, criam resultados. Talvez você perceba que pensamentos antigos ainda surgem de vez em quando. Isso é natural. Eles não precisam ser combatidos, apenas reconhecidos e deixados passar. O novo padrão não se impõe pela força, ele se estabelece pela repetição tranquila. Cada vez que você retorna a esse estado de permissão, ele se fortalece. Seu subconsciente agora começa a trabalhar em conjunto com sua intenção consciente. Ele conecta informações, antecipa cenários, ajusta percepções. Muitas dessas operações acontecem fora do seu campo de consciência. Mesmo assim, elas influenciam diretamente suas experiências futuras. Essa colaboração interna é um sinal de alinhamento profundo. Você está entrando em um estado em que prosperidade deixa de ser algo distante ou abstrato e passa a ser uma possibilidade concreta, sentida internamente. Essa sensação é discreta, mas firme. Ela não depende de validação externa. Ela se sustenta por si. Permaneça nesse espaço. Não há necessidade de pressa.
Cada segundo aqui reforça essa nova estrutura interna. O processo continua se aprofundando, se estabilizando e se preparando para se expressar de formas cada vez mais claras na sua vida. Neste estágio, algo essencial começa a se consolidar dentro de você. O subconsciente, que já vinha reorganizando crenças e suavizando tensões, passa agora a integrar esses novos ajustes como parte natural da sua identidade. Prosperidade deixa de ser apenas um objetivo distante e começa a se tornar um estado interno possível, aceitável e compatível com quem você é. Essa integração é silenciosa, mas profunda, porque ela redefine a forma como você se percebe em relação ao dinheiro e às possibilidades que ele representa. Durante muito tempo, talvez você tenha se visto como alguém que precisava correr atrás, compensar, provar ou lutar para ter estabilidade financeira. Essa percepção criou um ritmo interno acelerado, quase sempre acompanhado de ansiedade. Agora esse ritmo começa a mudar. O subconsciente aprende que crescimento financeiro não exige urgência constante. Ele aprende que consistência é mais poderosa do que pressão. Esse aprendizado muda tudo. À medida que essa compreensão se aprofunda, você começa a sentir uma confiança mais tranquila ao pensar no futuro. Não uma confiança baseada em garantias externas, mas uma confiança interna, construída a partir da sensação de que você é capaz de lidar com os próximos passos. Essa sensação não depende de números imediatos, ela depende de clareza interna. E essa clareza está sendo fortalecida agora. A energia que antes era dispersa em preocupações começa a se organizar. Quando a energia se organiza, a mente se torna mais estratégica, mais criativa e mais aberta a soluções. Você começa a perceber que muitas decisões financeiras não precisam ser tomadas sob tensão. Elas podem surgir a partir de um estado de calma, onde a intuição e a lógica trabalham juntas. Seu subconsciente também começa a reconhecer que prosperidade não é apenas acumular, mas saber administrar, direcionar e permitir. Essa percepção cria um novo relacionamento com o dinheiro, baseado em equilíbrio. Equilíbrio entre ganhar e cuidar. Equilíbrio entre desejar e respeitar seus limites. Equilíbrio entre agir e descansar. Esse equilíbrio é uma das vibrações mais altas quando se fala em abundância sustentável. Visualize agora, mesmo que de forma sutil, como se sua vida financeira estivesse sendo alinhada a um fluxo mais natural. Um fluxo que respeita seu tempo, sua energia e suas prioridades. Esse fluxo não é rígido, ele se adapta. E quanto mais você confia, mais ele se ajusta às suas necessidades reais. O subconsciente registra essa imagem como um modelo possível e começa a trabalhar para torná-lo familiar. Mantras internos continuam sendo incorporados, não como frases repetidas, mas como verdades que começam a fazer sentido emocionalmente. Ideias como: eu posso crescer financeiramente sem perder minha paz. Minha prosperidade pode ser estável e consciente. Eu confio no processo da minha vida, passam a ressoar de forma cada vez mais natural. Quando essas ideias não geram conflito interno, elas se tornam base. A vibração que você sustenta agora é diferente daquela que você sustentava antes de iniciar este processo. Ela é mais madura, mais coerente e mais enraizada. Essa vibração não busca validação externa. Ela não precisa provar nada. Ela simplesmente existe.
E é justamente essa estabilidade que permite que a manifestação aconteça de forma contínua. Enquanto sua mente consciente relaxa, o subconsciente continua conectando informações, experiências e percepções. Ele começa a criar pontes entre o que você já sabe e o que você ainda pode aprender. Ele reconhece padrões que funcionam melhor para você. Ele descarta caminhos que não ressoam mais. Esse processo acontece de forma automática, sem esforço consciente. Talvez você perceba uma mudança sutil na forma como reage a notícias, conversas ou pensamentos sobre dinheiro. Onde antes havia tensão imediata, agora pode haver neutralidade. Onde antes havia medo, agora pode haver curiosidade. Essas mudanças são sinais claros de que o ajuste interno está funcionando. O subconsciente responde primeiro, a realidade responde depois. A lei da atração responde àquilo que você se torna familiar internamente. Quando prosperidade deixa de parecer algo estranho ou distante, ela encontra menos resistência para se manifestar. E agora, prosperidade começa a se tornar familiar. Não como excesso, mas como possibilidade real. Essa familiaridade é essencial para que novas oportunidades sejam reconhecidas quando surgirem. O portal energético que você vem atravessando não leva a um destino fixo, mas a um estado de consciência mais alinhado. Um estado onde você confia mais no seu discernimento, onde você percebe sinais com mais clareza, onde você entende que cada escolha financeira é também uma escolha energética. Que agora, essas escolhas começam a ser feitas com mais presença. Seu corpo responde a esse alinhamento com uma sensação de segurança. Segurança para planejar. Segurança para esperar quando necessário. Segurança para agir quando o momento é adequado. Essa segurança não elimina desafios, mas elimina o desespero. E sem desespero, as decisões se tornam mais inteligentes. Se em algum momento você sentir o sono se aproximar, permita. O sono é um aliado poderoso nesse processo. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. O subconsciente não descansa. Ele trabalha de forma ainda mais eficiente quando a mente consciente se entrega ao repouso. É nesse estado que muitos ajustes profundos se consolidam. Cada palavra que você ouviu até aqui ajudou a criar um novo mapa interno. Um mapa onde dinheiro, tranquilidade e propósito não estão em conflito. Esse mapa não é rígido. Ele é flexível, adaptável e vivo. Ele cresce com você. Permaneça nesse estado de abertura e confiança. O processo continua se aprofundando de forma natural, sem pressa e sem cobrança. Você está sendo preparado internamente para reconhecer e sustentar novos caminhos financeiros com mais consciência e equilíbrio. Neste ponto do processo, o que antes era apenas ajuste começa a se transformar em estabilização. O subconsciente passa a reconhecer este novo estado como um terreno seguro, previsível e confiável. Quando algo se torna familiar internamente, ele deixa de gerar resistência. E é exatamente isso que acontece agora com a ideia de prosperar, crescer e lidar com dinheiro de forma mais consciente. A prosperidade começa a ocupar um lugar legítimo dentro de você. O subconsciente aprende por sensação. Ele registra aquilo que é repetido emocionalmente. E agora, a sensação que se repete é a de que não há urgência, não há ameaça e não há conflito em relação ao futuro financeiro.
Essa sensação cria uma base sólida, uma base que sustenta escolhas mais claras, pensamentos mais organizados e expectativas mais realistas e positivas. Ao longo da vida, muitas decisões foram tomadas sob pressão. Pressão para resolver, para compensar, para evitar perdas. Esse estado de pressão moldou padrões internos que associavam dinheiro à tensão. Agora, esses padrões estão sendo substituídos por outro ritmo. Um ritmo mais calmo, mais estratégico e mais alinhado com a sua energia real. Esse novo ritmo não elimina a ação. Ele apenas elimina a ação impulsiva. Enquanto você ouve, o subconsciente começa a integrar a ideia de que crescimento financeiro pode acontecer por consistência e não por sacrifício constante. Ele aprende que estabilidade não nasce do excesso de controle, mas da clareza. Essa clareza se manifesta como uma sensação de chão interno, como se você soubesse que pode lidar com os próximos passos, mesmo sem saber exatamente quais eles serão. A energia da abundância se estabiliza quando deixa de ser um desejo ansioso e passa a ser um estado permitido. Agora, permitir se torna uma palavra-chave. Permitir receber, permitir aprender, permitir ajustar, permitir mudar de rota quando necessário. Esse nível de permissão cria flexibilidade interna, e a flexibilidade é uma das maiores aliadas da prosperidade. Visualize, de forma suave, como se dentro de você houvesse um campo que se expande sem pressa. Esse campo não empurra, não força, não exige. Ele apenas se amplia. À medida que ele se amplia, novas possibilidades passam a caber dentro dele. Possibilidades financeiras, profissionais e criativas. O subconsciente registra essa expansão como algo seguro e começa a sustentar esse espaço com mais facilidade. Mantras silenciosos continuam sendo integrados como verdades internas estáveis. Não são frases que precisam ser lembradas, são sensações que passam a existir. Sensações como eu posso confiar no meu processo, eu posso crescer no meu ritmo, eu posso lidar com dinheiro de forma equilibrada. Quando essas sensações se tornam naturais, o comportamento externo começa a refletir isso. A vibração que você sustenta agora é menos reativa e mais centrada. Você começa a responder à vida financeira em vez de reagir a ela. Essa diferença é fundamental. Responder implica escolha consciente. Reagir implica automatismo. E agora, o automatismo começa a ser substituído pela presença. O subconsciente também começa a reorganizar a forma como você percebe oportunidades. Antes, talvez muitas oportunidades fossem vistas com desconfiança imediata ou com medo de errar. Agora, elas passam a ser avaliadas com mais calma. Existe espaço para observar, refletir e sentir antes de decidir. Essa pausa interna é um sinal de maturidade financeira. Enquanto esse ajuste acontece, o corpo acompanha. O sistema nervoso entra em um estado mais regulado. A respiração se torna mais profunda. O ritmo cardíaco se estabiliza. Esse estado fisiológico envia uma mensagem clara ao subconsciente de que não há perigo iminente. E quando não há perigo, a mente se permite expandir, criar e planejar. A lei da atração responde a esse estado de coerência. Não porque você esteja pedindo algo específico, mas porque você está alinhado com um padrão que reconhece possibilidades. A manifestação deixa de ser uma tentativa e passa a ser uma consequência.
consequência de escolhas mais alinhadas, de percepções mais claras e de uma vibração mais estável. O portal energético que você atravessou nos blocos anteriores agora se manifesta como uma nova postura interna, uma postura mais confiante, mais tranquila e mais consciente. Você não precisa anunciar essa mudança para ninguém. Ela se expressa de forma natural na maneira como você pensa, fala e age. Talvez você perceba que certas preocupações financeiras simplesmente perdem intensidade. Elas ainda podem surgir, mas não dominam mais sua atenção. Essa mudança é profunda. Quando a preocupação deixa de dominar, a mente se abre para soluções. E soluções sempre estiveram disponíveis, apenas não eram percebidas sob tensão constante. Seu subconsciente começa a trabalhar de forma mais estratégica. Ele conecta ideias antigas com novas perspectivas. Ele reconhece habilidades que antes eram subestimadas. Ele cria associações que favorecem escolhas mais inteligentes. Tudo isso acontece de forma silenciosa, sem esforço consciente. Você está entrando em um estado em que prosperidade não é uma exceção desejada, mas uma possibilidade integrada. Essa integração é o que permite sustentar ganhos, administrar melhor recursos e lidar com desafios sem desorganização interna. A estabilidade interna precede a estabilidade externa. Se o sono se aproximar, permita sem resistência. O descanso aprofunda ainda mais esses ajustes. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. O subconsciente continua organizando, integrando e estabilizando esse novo padrão enquanto você repousa. O descanso é parte ativa do processo. Cada minuto aqui fortalece essa nova estrutura interna. Uma estrutura baseada em clareza, permissão e coerência. Você não está apenas atraindo novos caminhos financeiros. Você está se tornando alguém capaz de caminhar por eles com mais consciência. Agora, o que se estabelece dentro de você não é mais apenas um ajuste ou uma estabilização, mas um novo nível de familiaridade com a prosperidade. O subconsciente começa a reconhecer esse estado como algo que faz parte do seu campo natural de existência. Quando algo se torna familiar, ele deixa de ser desejado com ansiedade e passa a ser sustentado com tranquilidade. Essa é uma transição silenciosa, mas extremamente poderosa. Você começa a perceber, mesmo que de forma muito sutil, e sua relação com o dinheiro não ocupa mais o mesmo espaço emocional de antes. Ele deixa de ser o centro das preocupações e passa a ser um elemento que se organiza ao redor de uma base mais sólida. Essa base é composta por clareza, presença e uma confiança tranquila na sua capacidade de lidar com o que surge. Essa mudança altera profundamente a forma como você se posiciona diante das escolhas financeiras. O subconsciente agora entende que prosperar não é um evento isolado, mas um processo contínuo. Um processo que envolve atenção, consciência e alinhamento energético. Ele aprende que cada pequena escolha diária contribui para um campo maior de abundância ou de contração. E agora, esse aprendizado começa a se refletir em escolhas mais conscientes, mesmo nas situações mais simples. Existe uma reorganização acontecendo na forma como você percebe valor. Valor não é apenas dinheiro acumulado, mas também tempo bem utilizado, energia preservada, decisões coerentes e limites respeitados. Quando essa percepção muda, o subconsciente passa a buscar prosperidade de forma mais inteligente.
Ele entende que crescer financeiramente não significa se esgotar, mas se expandir de forma sustentável. A vibração que você sustenta agora é mais silenciosa e, por isso mesmo, mais potente. Vibrações silenciosas são estáveis. Elas não oscilam com facilidade. Elas não dependem de estímulos externos constantes. Essa estabilidade vibra em um nível onde a manifestação acontece com menos resistência. Não porque tudo se torna fácil, mas porque tudo se torna mais claro. Enquanto você continua ouvindo, o subconsciente começa a integrar a ideia de que você não precisa carregar o futuro nas costas. Ele aprende que o futuro se constrói a partir do presente vivido com presença. Essa compreensão reduz a ansiedade e libera energia que antes estava presa em cenários imaginados. Energia livre se transforma em criatividade, discernimento e ação consciente. Você pode perceber agora uma sensação de espaço interno maior, como se houvesse mais margem para respirar, pensar e sentir. Esse espaço não estava ausente antes, ele estava ocupado por preocupações repetitivas. Agora, esse espaço se torna disponível. E quando o espaço se torna disponível, novas ideias podem surgir. Ideias mais alinhadas com quem você é hoje, não com quem você precisou ser no passado para sobreviver. O subconsciente também começa a ajustar a forma como você se percebe em relação ao merecimento. Muitas vezes, o desejo de prosperar coexistia com uma sensação silenciosa, de não merecer ou de precisar provar algo. Agora, essa necessidade começa a se dissolver. Merecimento passa a ser percebido como algo intrínseco, não como recompensa por sofrimento. Essa mudança altera profundamente a vibração da manifestação. Mantras internos continuam se fortalecendo, mas agora eles não precisam ser ativados conscientemente. Eles operam como uma base emocional estável. Sensações como eu posso confiar mais em mim, eu posso construir algo sólido, eu posso receber sem culpa, passam a existir sem esforço. Quando essas sensações se tornam naturais, o comportamento externo se ajusta automaticamente. O portal energético que antes era sentido como uma transição, agora se manifesta como um novo ponto de equilíbrio. Você não está mais atravessando, você está se posicionando. Posicionando-se internamente em um estado mais alinhado com crescimento, clareza e estabilidade financeira. Esse posicionamento não exige afirmação externa. Ele se expressa na forma como você se movimenta pela vida. Talvez você perceba que algumas situações que antes geravam ansiedade, agora geram apenas atenção. Atenção é diferente de medo. Atenção permite escolha. Medo gera reação. Essa diferença é um marco importante no amadurecimento financeiro e emocional. Quando você passa a observar em vez de reagir, você se coloca em uma posição de maior poder interno. O subconsciente começa a reconhecer padrões que não servem mais. Hábitos mentais, comportamentos repetitivos, decisões automáticas. Esses padrões não são combatidos, eles simplesmente perdem relevância. Quando algo perde relevância, ele deixa de se repetir com a mesma força. Esse é um dos sinais mais claros de transformação profunda. A energia da manifestação agora se torna mais refinada. Você não busca mais resultados como forma de compensação emocional. Você busca alinhamento. E quando há alinhamento, os resultados surgem como consequência.
Essa mudança de foco é sutil, mas ela redefine completamente a experiência da prosperidade. O corpo continua acompanhando esse processo com sinais de relaxamento e segurança. Esse estado fisiológico comunica ao subconsciente que ele pode continuar expandindo sem risco. O sistema interno se autorregula, criando um ambiente favorável para decisões mais conscientes e menos impulsivas. Se o sono se aproximar agora, ele será um sono mais profundo e reparador. Mesmo que você durma, tudo continua agindo. O subconsciente continua organizando informações, integrando aprendizados e ajustando percepções enquanto você descansa. O descanso não interrompe o processo, ele o fortalece. Você está agora em um ponto em que novos caminhos financeiros não parecem mais ameaçadores ou distantes. Eles começam a ser percebidos como possibilidades reais que podem ser exploradas com calma, discernimento e confiança. Essa percepção muda tudo. Permaneça nesse estado por mais alguns instantes. Sinta a estabilidade que começa a se firmar. Sinta a tranquilidade que acompanha essa nova postura interna. O processo segue se aprofundando com precisão e suavidade. Neste momento, algo ainda mais profundo começa a se integrar dentro de você. Não é mais apenas uma reorganização de pensamentos ou uma estabilização emocional. É uma mudança de identidade interna silenciosa. O subconsciente começa a reconhecer que você não é alguém tentando alcançar prosperidade, mas alguém que aprende a viver a partir de um estado interno mais próspero. Essa distinção é sutil, mas transforma completamente a forma como a energia do dinheiro responde a você. Quando a identidade interna muda, o esforço diminui. Você não precisa mais convencer a si mesmo de que pode prosperar. Essa possibilidade começa a ser sentida como algo natural. E aquilo que é natural não gera tensão. O subconsciente passa a operar a partir de uma nova base, onde crescimento financeiro é visto como consequência de alinhamento, não como algo que precisa ser arrancado da realidade com força. Você pode perceber agora que sua mente está menos interessada em controlar resultados específicos. Em vez disso, ela se torna mais receptiva aos sinais, às intuições e às pequenas orientações internas que surgem ao longo do caminho. Essa receptividade é um dos estados mais férteis para a manifestação consciente. Quando você deixa de apertar, o fluxo encontra espaço para circular. O campo energético que se forma dentro de você agora é mais silencioso, mais estável e mais profundo. Não há euforia, não há ansiedade, não há expectativa exagerada. Há presença. Presença é uma das frequências mais poderosas que existem, porque ela alinha pensamento, emoção e ação no mesmo ponto. E quando tudo aponta para o mesmo lugar, a realidade começa a responder. O subconsciente começa a entender que prosperidade não está apenas em ganhar mais, mas em sustentar melhor, sustentar escolhas, sustentar decisões, sustentar um padrão de vida coerente com seus valores e com sua energia. Essa compreensão muda a forma como você se organiza internamente. Você passa a perceber que dinheiro é um reflexo da forma como você administra atenção, tempo e intenção. À medida que esse entendimento se aprofunda, antigas pressões internas perdem força. Aquela sensação de que você precisa resolver tudo rapidamente começa a se dissolver. O subconsciente aprende que o tempo
pode ser um aliado quando existe clareza. Ele entende que nem toda decisão precisa ser imediata para ser eficaz. Essa pausa interna cria espaço para escolhas mais inteligentes e alinhadas. Você pode sentir agora uma tranquilidade diferente ao pensar no futuro. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque existe uma confiança maior na sua capacidade de se adaptar, aprender e ajustar rotas. Essa confiança não é barulhenta. Ela não precisa de afirmações constantes. Ela simplesmente existe como um pano de fundo emocional estável. O portal energético que você atravessou ao longo dos blocos anteriores agora se manifesta como uma nova linha de realidade interna. Uma linha onde você se percebe mais capaz de reconhecer oportunidades sem ansiedade. Onde você consegue dizer sim com consciência e dizer não sem culpa. Onde você entende que cada escolha financeira é também uma escolha energética. O subconsciente começa a integrar a ideia de que prosperar não significa se afastar do descanso, do prazer ou da vida pessoal. Pelo contrário, ele aprende que uma mente descansada toma decisões melhores, que um corpo regulado sustenta crescimento com mais facilidade, que equilíbrio não é um luxo, é uma base. Essa integração muda profundamente a forma como você se organiza. Mantras silenciosos continuam operando, mas agora eles se manifestam como atitudes. Você se percebe mais paciente, mais atento, menos reativo. Essas atitudes são reflexos diretos da mudança vibracional que está acontecendo. Quando a vibração muda, o comportamento muda sem esforço consciente. A lei da atração responde de forma muito mais eficiente quando não há conflito interno. E agora, o conflito entre desejar prosperar e temer prosperar começa a se dissolver. Esse é um ponto crucial. Quando o medo deixa de competir com o desejo, a energia se alinha. E quando a energia se alinha, o caminho se abre. Talvez você perceba agora que pensamentos antigos de limitação ainda surgem, mas eles já não têm o mesmo impacto. Eles passam como nuvens em um céu mais amplo. O subconsciente aprende que não precisa se agarrar a esses pensamentos para se proteger. Ele percebe que você está seguro mesmo sem eles. Essa percepção libera uma quantidade enorme de energia criativa. O corpo continua acompanhando esse processo com sinais de relaxamento profundo. Esse relaxamento não é fraqueza, é segurança. Segurança interna permite expansão. Expansão permite crescimento. Crescimento permite prosperidade sustentável. Esse encadeamento agora começa a ser registrado como um padrão confiável. Se o sono se aproximar, ele se torna ainda mais profundo e restaurador. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. O subconsciente trabalha intensamente durante o descanso, integrando essas novas percepções em níveis cada vez mais profundos. O que está sendo construído agora não é temporário, é estrutural. Você está entrando em um estado em que novos caminhos financeiros não precisam ser buscados com desespero. Eles começam a se revelar naturalmente conforme você se movimenta, a partir desse novo ponto interno. Esse movimento é mais calmo, mais consciente e mais alinhado com quem você se tornou. Permaneça nesse estado por mais alguns instantes. Sinta a firmeza que começa a se estabelecer. Sinta a clareza que acompanha essa nova postura interna. O processo continua se aprofundando com precisão, inteligência e suavidade. Neste ponto,
O que acontece dentro de você já não pode mais ser chamado apenas de ajuste ou reorganização. Trata-se de uma consolidação profunda de um novo estado interno, onde a relação com o dinheiro, com o futuro e com a própria capacidade de criar prosperidade se torna mais silenciosa, mais firme e mais confiante. O subconsciente passa a operar a partir de um entendimento mais amplo, onde a ideia de novos caminhos financeiros deixa de provocar alerta e passa a gerar curiosidade tranquila. Você começa a perceber que existe uma diferença muito clara entre desejar algo por carência e permitir algo por alinhamento. O subconsciente agora reconhece essa diferença com precisão. Ele entende que quando o desejo nasce da falta, ele carrega tensão. Mas quando a permissão nasce da clareza, ela carrega estabilidade. Essa mudança interna altera completamente a vibração com a qual você se move no mundo. A sensação de que o futuro financeiro precisa ser resolvido imediatamente começa a perder força. Em seu lugar, surge uma confiança mais serena no processo da vida. Não uma confiança ingênua, mas uma confiança madura, construída a partir da percepção de que você já atravessou muitos ciclos, aprendeu com eles e continua aqui. O subconsciente registra essa trajetória como evidência de capacidade. E quando ele reconhece capacidade, ele reduz o medo. Essa redução do medo libera energia. Energia que antes estava presa em preocupações repetitivas, agora se torna disponível para criatividade, percepção e discernimento. Você pode sentir isso como uma mente mais espaçosa, menos sobrecarregada. Esse espaço interno permite que novas ideias financeiras surjam sem pressão. Ideias que não vêm acompanhadas de ansiedade, mas de uma sensação de coerência. O campo energético que você sustenta agora se torna mais consistente. Ele não oscila tanto diante de notícias externas, comparações ou expectativas alheias. Você começa a perceber que sua estabilidade não precisa mais ser confirmada pelo ambiente. Ela se constrói de dentro para fora. Essa autonomia emocional é uma das bases mais importantes da prosperidade duradoura. O subconsciente também começa a integrar a noção de que prosperar não é um destino final, mas um estado em constante atualização. Isso reduz a cobrança por resultados imediatos e aumenta a qualidade das decisões ao longo do caminho. Quando você entende que cada etapa tem valor, a ansiedade pelo próximo passo diminui. E quando a ansiedade diminui, a clareza aumenta. Você pode notar agora uma mudança sutil na forma como reage a conversas sobre dinheiro, sucesso ou crescimento. Onde antes poderia surgir comparação, agora surge neutralidade. Onde antes havia pressão interna, agora há observação. Essa mudança não é indiferença, é maturidade. A maturidade financeira começa no nível emocional antes de se manifestar no nível material. A vibração que se consolida agora é uma vibração de confiança silenciosa, não aquela confiança que precisa se afirmar, mas aquela que se sustenta mesmo no silêncio. Essa vibração cria um campo onde oportunidades podem se aproximar sem encontrar resistência. Não porque tudo se torna fácil, mas porque você está mais preparado para reconhecer o que faz sentido e o que não faz. O subconsciente começa a trabalhar com mais precisão. Ele filtra melhor informações, reconhece padrões úteis e descarta estímulos que não contribuem para seu crescimento.
Esse refinamento interno é um sinal claro de alinhamento. Quando a mente se torna mais seletiva, a energia deixa de se dispersar. E energia concentrada gera resultados mais consistentes. Você começa a se perceber mais confortável com a ideia de fazer escolhas financeiras conscientes, mesmo que elas exijam paciência. A paciência deixa de ser vista como atraso e passa a ser compreendida como estratégia. O subconsciente aprende que esperar o momento certo pode ser tão poderoso quanto agir rapidamente. Essa compreensão muda completamente o ritmo interno. O portal energético que antes simbolizava a transição, agora se manifesta como continuidade. Você não sente mais que está atravessando algo desconhecido. Você sente que está caminhando dentro de um novo padrão que já começa a parecer familiar. Essa familiaridade é essencial para sustentar crescimento sem sabotagem interna. Mantras silenciosos continuam operando, mas agora eles se manifestam como escolhas naturais. Você se percebe mais inclinado a cuidar melhor da sua energia, do seu tempo e das suas decisões. Esses cuidados não vêm de medo, vêm de valorização. Quando você se valoriza internamente, suas escolhas externas refletem isso. A lei da atração responde com mais fluidez quando você deixa de oscilar entre esperança e dúvida. E agora, essa oscilação começa a se reduzir. Não porque você não tenha dúvidas, mas porque elas já não comandam suas ações. Elas passam a ser apenas informações transitórias, não verdades absolutas. Essa mudança é profundamente libertadora. Talvez você perceba agora que o descanso se tornou mais profundo, que o corpo responde com mais facilidade ao relaxamento. Esse estado fisiológico reforça ainda mais a sensação de segurança interna. E segurança é um dos pilares invisíveis da prosperidade. Sem segurança, a mente entra em defesa. Com segurança, ela se abre para construir. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. O subconsciente segue integrando esse novo padrão enquanto você repousa. Ele organiza memórias, ajusta associações e fortalece a base que sustenta essa nova relação com o dinheiro e com o futuro. O descanso não interrompe o processo, ele o aprofunda. Você está agora em um estado em que novos caminhos financeiros não precisam ser buscados com urgência. Eles começam a se alinhar ao seu ritmo interno. E quando o ritmo interno está coerente, as oportunidades certas encontram espaço para se manifestar. Permaneça nesse estado por mais alguns instantes. Sinta a consistência que se formou. Sinta a tranquilidade que acompanha essa nova postura interna. O processo está maduro, estável e pronto para se expressar de forma ainda mais clara na sua vida. Agora, o que se consolida dentro de você não é apenas um estado de confiança ou clareza, mas uma integração mais profunda entre quem você é, o que você sente e a forma como você se relaciona com a vida financeira. O subconsciente passa a operar a partir de um eixo interno mais estável, onde decisões deixam de ser guiadas por impulsos emocionais antigos e passam a nascer de um entendimento mais amplo e maduro da própria realidade. Você começa a perceber que a ideia de novos caminhos financeiros já não causa tensão. Ela não acelera o coração, não aperta o corpo, não ativa pensamentos de urgência. Em vez disso, ela desperta uma curiosidade tranquila, quase natural. O subconsciente entende que caminhos existem, que possibilidades estão disponíveis
e que você não precisa correr atrás delas de forma desorganizada. Essa percepção muda profundamente a sua postura interna. A relação com o tempo também começa a se transformar. O tempo deixa de ser visto como um inimigo ou como algo que está sempre faltando. Ele passa a ser percebido como um aliado do processo. O subconsciente aprende que cada fase tem uma função específica e que tentar pular etapas gera mais instabilidade do que progresso. Essa compreensão reduz a ansiedade e fortalece a confiança no próprio ritmo. Enquanto você continua ouvindo, seu campo interno se torna mais silencioso e mais firme. Pensamentos continuam surgindo, mas eles já não dominam sua atenção. Emoções continuam existindo, mas elas já não comandam suas decisões. Esse distanciamento saudável cria espaço para escolhas mais conscientes. Escolhas que respeitam sua energia, seus limites e suas prioridades reais. A vibração que se estabelece agora é a de alguém que confia na própria capacidade de se reorganizar diante dos desafios. Essa confiança não vem da certeza de que tudo dará certo, mas da certeza de que você saberá lidar com o que vier. Esse é um dos pontos mais importantes da maturidade financeira e emocional. Quando você confia na sua capacidade de resposta, o medo do futuro perde força. O subconsciente também começa a integrar a noção de responsabilidade sem peso. Responsabilidade não como obrigação rígida, mas como consciência. Consciência de escolhas, de consequências e de possibilidades. Essa forma de responsabilidade não gera culpa, ela gera autonomia. E autonomia é um dos pilares mais sólidos da prosperidade sustentável. Você pode perceber agora que sua mente está menos interessada em comparações. Comparar-se com outros, com histórias externas ou com expectativas alheias, começa a perder sentido. O foco se desloca para dentro, para o que faz sentido para você, para o que é coerente com sua realidade atual. Essa mudança reduz drasticamente a dispersão de energia e fortalece o alinhamento interno. O campo energético que você sustenta agora se torna mais consistente e menos vulnerável a oscilações externas. Notícias, opiniões e cenários continuam existindo, mas eles já não definem seu estado interno com a mesma facilidade. Essa estabilidade cria um ambiente interno propício para decisões financeiras mais inteligentes e menos reativas. O subconsciente começa a trabalhar como um aliado estratégico. Ele filtra informações com mais precisão, reconhece oportunidades compatíveis com seu momento e descarta estímulos que não contribuem para seu crescimento. Esse refinamento interno acontece sem esforço consciente. Ele é resultado direto da estabilidade emocional que foi construída ao longo dos blocos anteriores. Você começa a perceber que prosperidade não é algo que precisa ser perseguido com intensidade constante. Ela se constrói a partir de pequenas escolhas consistentes, feitas a partir de um estado interno equilibrado. Essa percepção muda completamente a forma como você se organiza financeiramente. O foco deixa de ser apenas o resultado e passa a ser a qualidade do processo. Mantras silenciosos continuam operando, mas agora eles se manifestam como atitudes naturais. Você se percebe mais atento aos próprios limites, mais cuidadoso com a própria energia e mais consciente ao tomar decisões. Esses comportamentos não vêm de medo, vêm de respeito interno. E quando há respeito interno, a vida responde com mais coerência. A lei da atração responde com mais estabilidade
quando você deixa de alternar entre entusiasmo e frustração. Agora, essa alternância começa a se suavizar. Você não precisa estar constantemente motivado para avançar. Você precisa estar alinhado. E o alinhamento que se construiu até aqui é sólido o suficiente para sustentar movimentos consistentes. O corpo acompanha esse processo com sinais claros de regulação. A respiração se mantém mais profunda. O ritmo interno se torna mais previsível. Esse estado fisiológico reforça ainda mais a sensação de segurança. E segurança interna é o terreno onde decisões conscientes florescem com mais facilidade. Se o sono se aproximar agora, ele será um sono de integração. Mesmo que você durma, tudo continua agindo. O subconsciente segue organizando, refinando e fortalecendo esse novo padrão enquanto você descansa. O descanso não interrompe o processo, ele o consolida. Você está agora em um ponto em que novos caminhos financeiros não precisam ser imaginados com ansiedade. Eles começam a se alinhar naturalmente ao seu campo interno. Essa naturalidade é o sinal mais claro de que o processo está funcionando. Quando algo deixa de parecer distante, ele se torna possível. Permaneça nesse estado por mais alguns instantes. Sinta a estabilidade que se firmou. Sinta a clareza que acompanha essa nova postura interna. O processo está maduro, consistente e pronto para avançar para as fases finais de integração. Neste momento, tudo o que foi trabalhado dentro de você começa a se organizar como uma estrutura interna sólida, silenciosa e confiável. Não há mais a sensação de que algo precisa ser ajustado com urgência, nem a impressão de que falta alguma peça essencial. O subconsciente reconhece que existe agora uma base estável a partir da qual novos caminhos financeiros podem ser sustentados com consciência, equilíbrio e continuidade. Essa base não depende de circunstâncias externas. Ela nasce da forma como você se percebe em relação à vida. Você começa a sentir que a ideia de prosperidade deixou de ser um tema carregado emocionalmente. Ela não desperta mais excesso de expectativa, nem medo silencioso. Ela se torna neutra, natural e possível. Essa neutralidade é um dos sinais mais claros de integração profunda. Quando algo deixa de provocar reações intensas, é porque encontrou lugar dentro de você. E aquilo que encontra lugar interno passa a se manifestar com menos resistência. O subconsciente agora entende que você não precisa mais se proteger da ideia de crescer financeiramente. Ele percebe que crescimento não ameaça sua identidade, seus valores ou sua estabilidade emocional. Pelo contrário, ele pode fortalecer tudo isso quando acontece de forma consciente. Essa percepção elimina uma das sabotagens mais comuns, aquela que faz a pessoa desejar prosperar e, ao mesmo tempo, temer as mudanças que isso pode trazer. A relação com o controle também se transforma. O desejo de controlar cada detalhe do futuro começa a ceder espaço para uma confiança mais madura no processo. Isso não significa passividade, significa discernimento. Você começa a perceber que existem decisões que dependem de você e outras que dependem do tempo, do contexto e do amadurecimento interno. Saber diferenciar essas duas coisas é uma forma elevada de inteligência financeira e emocional. Enquanto você continua ouvindo, o subconsciente começa a registrar uma sensação profunda de preparo. Não preparo para um evento específico,
mas preparo para lidar com a vida de forma mais consciente. Essa sensação é discreta, mas firme. Ela se manifesta como a certeza silenciosa de que você pode aprender, ajustar e evoluir conforme necessário. Essa certeza reduz drasticamente a ansiedade em relação ao futuro financeiro. Você também começa a perceber que sua atenção está mais presente. Presente nas escolhas, presente nas percepções, presente nas pequenas decisões do dia a dia. Essa presença é um dos maiores ativos internos quando se fala em prosperidade. Uma mente presente desperdiça menos energia, reconhece oportunidades com mais clareza e evita decisões impulsivas que geram desgaste no longo prazo. O campo energético que você sustenta agora é mais coerente e menos fragmentado. Antes, talvez parte de você quisesse avançar enquanto outra parte resistia. Agora, essas partes começam a trabalhar juntas. Não há mais um conflito interno tão intenso entre desejo e medo. Essa integração libera uma quantidade enorme de energia que pode ser direcionada para a criação, planejamento e ação consciente. O subconsciente também começa a reconhecer que prosperidade não precisa ser associada a excesso de responsabilidade ou peso emocional. Ele aprende que é possível crescer financeiramente mantendo leveza interna. Essa leveza não é descuido, é fluidez. Quando há fluidez, as decisões se encaixam melhor, os erros são aprendizados e os ajustes acontecem sem drama. Você pode notar agora que o pensamento sobre dinheiro se torna mais funcional. Em vez de girar em círculos, ele começa a buscar soluções. Em vez de antecipar problemas, ele começa a considerar possibilidades. Essa mudança cognitiva é resultado direto da estabilidade emocional que foi construída ao longo de todo o processo. Quando a emoção se estabiliza, o pensamento se organiza. A vibração que se consolida agora é a de alguém que confia mais na própria capacidade de navegar a vida. Essa confiança não depende de garantias externas. Ela se baseia na experiência interna de ter atravessado ajustes profundos e ainda assim se sentir inteiro. Essa experiência se torna uma referência interna poderosa para o subconsciente. O portal energético que foi sentido como transição nos blocos iniciais agora se dissolve como portal e se transforma em caminho. Um caminho interno que não precisa mais ser atravessado, porque já está sendo percorrido naturalmente. Essa naturalidade é o sinal mais claro de integração definitiva. Quando algo deixa de exigir atenção especial, é porque foi incorporado. Mantras silenciosos continuam existindo, mas agora eles se manifestam como uma postura diante da vida. Uma postura mais confiante, mais calma e mais consciente. Você não precisa mais se lembrar de prosperar. Você começa a agir de forma mais alinhada com prosperidade, sem esforço consciente. Essa é uma das mudanças mais profundas que podem acontecer. A lei da atração responde com mais estabilidade quando você deixa de oscilar internamente. E agora, essa oscilação foi reduzida de forma significativa. Você não precisa mais se convencer diariamente de que pode prosperar. Essa possibilidade já foi aceita internamente. E aquilo que é aceito deixa de ser sabotado. O corpo acompanha essa integração com uma sensação de repouso profundo. Mesmo acordado, existe uma tranquilidade de fundo. Essa tranquilidade sustenta decisões mais conscientes e reduz a necessidade de respostas imediatas.
Você começa a confiar mais no tempo certo das coisas. Se o sono se aproximar agora, ele será um sono de consolidação. Mesmo que você durma, tudo continua agindo. O subconsciente segue integrando essa nova estrutura enquanto você descansa. Ele fortalece conexões, estabiliza percepções e prepara o terreno para que essa nova relação com o dinheiro se sustente no longo prazo. Você está agora em um estado em que novos caminhos financeiros não são mais apenas possibilidades imaginadas. Eles começam a fazer sentido como desdobramentos naturais do seu alinhamento interno. Essa sensação de naturalidade é o maior sinal de que o processo está completo em seu núcleo. Permaneça nesse estado por mais alguns instantes. Sinta a coerência que se firmou. Sinta a tranquilidade que acompanha essa nova estrutura interna. Tudo está pronto para o fechamento final, onde esse processo se encerra de forma fluida, consciente e acolhedora. Agora, tudo dentro de você encontra um ponto de repouso natural. Não um fim abrupto, mas uma acomodação suave, como quando algo finalmente se encaixa e deixa de exigir atenção constante. O subconsciente reconhece que o processo está completo em sua essência. Não porque não haja mais caminhos, mas porque a base necessária para caminhar foi plenamente estabelecida. Existe agora uma sensação silenciosa de coerência, como se partes internas, que antes estavam dispersas, tivessem encontrado um centro comum. Você pode perceber que não há mais necessidade de pensar intensamente sobre dinheiro, futuro ou decisões. Esses temas não desapareceram, mas perderam o peso excessivo. Eles passam a existir dentro de um espaço mais amplo, mais estável, onde não dominam seus pensamentos nem determinam seu estado emocional. Essa mudança é profunda, porque quando algo deixa de ocupar o centro da ansiedade, ele encontra espaço para se organizar de forma mais inteligente. O subconsciente agora compreende que prosperidade não precisa ser buscada com tensão, nem mantida com vigilância constante. Ele aprende que existe um fluxo natural que responde à clareza interna, à presença e ao alinhamento construído ao longo do tempo. Essa compreensão não é conceitual, ela é sentida. E aquilo que é sentido no nível profundo se torna parte da identidade. A sensação de estar preparado se torna mais evidente. Não preparado para um evento específico, mas preparado para viver com mais consciência. Essa preparação interna gera tranquilidade. Tranquilidade para lidar com imprevistos. Tranquilidade para fazer ajustes quando necessário. Tranquilidade para reconhecer que nem tudo precisa ser resolvido agora para que a vida continue fluindo. Você começa a sentir que pode confiar mais no próprio ritmo. O ritmo da sua vida, das suas escolhas, do seu crescimento. Comparações perdem força. Expectativas externas se tornam menos relevantes. O que ganha espaço é uma percepção mais clara do que faz sentido para você neste momento. Essa clareza não grita, ela sussurra, e você começa a escutá-la com mais facilidade. O campo energético que se formou ao longo de todo esse processo agora se estabiliza como um pano de fundo constante. Não é algo que você precise ativar conscientemente. Ele simplesmente está presente, influenciando suas percepções, suas decisões e sua postura diante da vida. Essa constância é o que permite que novos caminhos financeiros sejam sustentados sem desgaste emocional.
Você pode notar que o corpo responde com uma sensação de descanso profundo. Mesmo que você ainda esteja acordado, existe uma quietude interna que convida ao relaxamento. Esse estado é ideal para o subconsciente consolidar tudo o que foi integrado. É nesse espaço que padrões antigos se dissolvem de vez e novos padrões se fortalecem sem esforço. Se o sono chegar agora, ele chega como um aliado. Um sono que não interrompe nada, apenas aprofunda. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. O subconsciente segue organizando, reforçando e estabilizando essa nova estrutura interna enquanto você descansa. O descanso é parte ativa da manifestação consciente. A relação com o futuro também encontra um novo tom. O futuro deixa de ser uma fonte constante de preocupação e passa a ser percebido como um campo aberto, onde você pode se mover com mais confiança. Não porque tudo esteja garantido, mas porque você confia mais na sua capacidade de responder, aprender e se adaptar. Essa confiança é uma das formas mais sólidas de riqueza interna. Você começa a sentir que prosperidade não é mais algo separado da sua vida cotidiana. Ela se integra aos pequenos gestos, às escolhas simples, à forma como você cuida da sua energia e do seu tempo. Essa integração é o que torna a prosperidade sustentável. Não é um pico isolado, é um estado que se constrói no dia a dia. O silêncio interno que se estabelece agora não é vazio, é pleno. Um silêncio onde não há urgência, onde não há cobrança, onde não há necessidade de provar nada. Nesse silêncio, o subconsciente trabalha de forma mais eficiente. Ele conecta ideias, antecipa soluções e reconhece oportunidades com naturalidade. Você pode permanecer nesse estado o tempo que desejar. Não há nada que precise ser feito além de permitir. Permitir que essa nova organização interna se expresse na sua vida no ritmo certo. Permitir que decisões futuras nasçam de um lugar mais calmo. Permitir que o dinheiro encontre espaço para circular de forma mais consciente e equilibrada. Tudo o que precisava ser ajustado já encontrou o caminho. Tudo o que precisava ser integrado já foi acolhido. Não há mais esforço aqui, apenas continuidade. A continuidade de um estado interno mais alinhado, mais estável e mais preparado para sustentar novos caminhos financeiros com clareza e serenidade. Permita-se descansar nessa sensação. Permita-se confiar nesse processo. Permita-se seguir adiante, sabendo que algo profundo foi reorganizado dentro de você e que isso continuará se refletindo, pouco a pouco, na sua experiência de vida. Gratidão por estar aqui.